Maria. A casa funciona como um centro de atividades, né? Um centro de desenvolvimento psicossocial, e ela é aberta todos os dias a partir das 9 horas. As pessoas podem chegar. Então, normalmente a gente recebe os participantes das oficinas dia com um bom café da manhã, e depois essas pessoas vão participar das oficinas. Normalmente as atividades elas são bastante personalizadas, elas são algumas coletivas e algumas individualizadas, e essas atividades elas são preparadas após um levantamento. Nós fazemos uma avaliação, que é uma avaliação gerontológica, para saber onde a gente pode desenvolver mais potencialidades e quais são as maiores limitações que as pessoas, ao vir para cá, demonstram. Então, a partir daí, né, a gente testa esse quadro, né, que é como se fosse o background, a vida, a questão instrucional mesmo, o que a pessoa conseguiu, né, desenvolver até então e o que ela pretende, ela quer desenvolver. E a partir daí a gente traça então as atividades que seriam atividades chaves no pacote de desenvolvimento psicossocial. As oficinas dias, então, elas começam às 9 da manhã e podem ir até às 18, 19 horas, depende das atividades que as pessoas vão estar desenvolvendo aqui. Nós possuímos desde o trabalho focado, né, no aspecto cognitivo, no desenvolvimento de habilidades funcionais, né, na reabilitação neuropsicológica, neurofisiológica também, algumas, né, porque algumas, por exemplo, no exercício físico, muitas vezes a reabilitação com a fisioterapia é ultra necessária para que a pessoa volte a deambular, por exemplo, normalmente, ou para que volte a estimular algumas formas de exercitar-se, caso esteja já na dependência de uma cadeira, por exemplo, numa cadeira de rodas. Então a pessoa vai desenvolver outros aspectos para fortalecimento muscular, por exemplo. Normalmente as pessoas com mais idade, elas já vão perdendo muita musculatura. Então a gente tenta estimular isso através das atividades e exercícios, né? Algumas são de forma lúdica mesmo, são realizadas de forma lúdica, e outras são terapias específicas, né, para fortalecimento de algumas regiões, por exemplo, ou de alguns transtornos que podem ocorrer. Bom, além disso, é uma coisa que é importante dizer aqui, a nossa priorização também para que a alimentação seja equilibrada, seja saudável. É uma coisa muito difícil falar em alimentação, porque a nossa nutricionista, ela traça um cardápio geral, mas a gente sempre faz uma avaliação nutricional de quem vem participar das oficinas ou quem vem estar morando na casa, exatamente levando em consideração não só aquilo que ela aprendeu a comer, ou seja, a sua cultura, aquilo que ela gosta, né? E aquilo que ela necessita para manter o corpo melhor, o corpo mais saudável. Então a gente tenta fazer um equilíbrio e montar um cardápio que seja principalmente a cara desse sujeito que vai comer. Não tem jeito de montar um cardápio francês para um brasileiro, né? Chega um determinado momento que não dá certo isso. Então a gente também pensa que não adianta montar um cardápio extremamente médico porque a pessoa está doente. Ele tem que ser um cardápio. Nós temos que pensar a comida ou o alimento como alguma coisa que, sobretudo, dá muito prazer. Alimentar-se é necessário, e às vezes a inapetência, né, de pessoas idosas está muito relacionada a um certo descaso com a forma de alimentar. É porque eu tenho uma sonda, por exemplo, eu estou me alimentando por sonda, não dá para ter um toque nessa alimentação, do mesmo jeito que você enfeita um prato com uma azeitona no meio e alguns raminhos de agrião para dar um toque, você pode fazer a mesma coisa com a alimentação de um idoso, mesmo que esteja, né, sendo uma alimentação mais criteriosa. Então, esse cuidado a gente tem sempre com o prato, com a disposição de um prato na mesa, com essa questão de estar consultando o cardápio do dia para as pessoas que estão em casa. O que vocês estão com vontade de comer? É uma pergunta muito comum aqui.
Qual é o alimento que vocês estão com mais saudade? Né? Isso é feito muitas vezes através da oficina, mas também numa enquete que é direta com as pessoas. E isso tem nos trazido um resultado muito legal. Outro dia mesmo alguém pediu uma feijoada. Aí falou, não precisa ser uma feijoada completa, que eu sei que não posso mais, mas pode ser uma feijoada light? Claro, então é possível sim. Vamos fazer uma feijoada e não tem problema que de vez em quando, né, gente, as regras também sejam quebradas na medida em que a pessoa é capaz de, por um dia, fazer uma alimentação que está fora da ordem daquilo que é interessante, mas que depois essa alimentação seja recompensada por outros critérios nutricionais. Né? O importante é que haja equilíbrio entre o saber e o sabor. Saber sobre o corpo e saborear o próprio corpo, o próprio alimento.